Nossa, boa noite, estamos com vocês em mais um programa Conversa de Fé. Bênção de Deus, vamos hoje juntos estudar a palavra, meditarmos na Escritura e vamos ser abençoados. O programa de hoje, pastores Joel Nunes e pastor Demian. Boa noite, pastor Demian. Boa noite, pastor Isaías. Boa noite, pastor Joel. Todos que nos acompanham, uma alegria estarmos juntos novamente. Esperamos que você seja fortalecido e edificado em Deus nessa noite. Pastor Joel, como vai? Boa noite, pastor Isaías, boa noite, pastor Demian, a todos que nos assistem, um grande abraço. Que bom estarmos aqui e termos esse momento para nos dedicarmos a conhecermos mais a Deus e todo o seu propósito para as nossas vidas. Muito bem, estamos aqui hoje, você pode fazer contato conosco, nós vamos debater sobre a nossa vida de temor a Deus, prudência e sabedoria nesta peregrinação. Muito importante esses 3 pontos, né? A prudência, a sabedoria e o temor a Deus, porque o mundo está no maligno, nós precisamos saber como nos portarmos. Paulo mesmo disse, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, né? Procurando, inclusive, remir o tempo. Bom, você pode entrar em contato pelo telefone 981-693505. 051, claro, 981-693505. E nós vamos receber a sua mensagem e vamos logo depois já fazermos o comentário. Eu estava meditando sobre este assunto, o temor, sobre essa questão toda, né, que nós vamos debater hoje, e eu vejo que é de suma importância. Mas antes de começar o nosso programa, eu queria dizer que, para mim, é o meu primeiro programa na minha bancada nova. Né? Vocês fizeram aqui 2 programas, aliás, teve um programa que vocês fizeram, teve um outro, uma reprise, um programa gravado. Eu estive fora, tirei uns dias aí, né, eu dei uma pequena parada. Nós gostamos, viu, pastor? Muito boa a bancada. Que eu estive fora? Não, a bancada. Gostamos da bancada. Eu saía na segunda e voltava na quinta. Né? Por 2 semanas eu saí na segunda e voltei na quinta. Né? Então, participava dos cultos na quinta e depois dos cultos de domingo também. Quero agradecer, então, o nosso patrocinador novo que fez essa bancada aqui. Deixa eu ver aqui, já vou dizer quem é o Sérgio Stack. Sérgio Stack, Marcenaria Stack. Todo tipo de imóveis, MDF, para qualquer ambiente. Projeto e execução com garantia de até 5 anos. Fone para contato 984-315887. 984-315887. E também, né, Insta, @Marcenaria Stack. Isso aí. Muito legal. Bênção de Deus. É bom ter esses colaboradores, essas pessoas queridas, né? Aliás, durante esse período da pandemia, uma das coisas que a gente viu é aquele texto de Jeremias que fala, né, que o que teme a Deus, o que tem uma comunhão com Deus, ele não deixa de dar fruto no tempo da sequidão. Claro, muitas pessoas não tiveram como ofertar, muitas pessoas não tiveram como contribuir, né, João? É verdade. Né, Demian? É verdade. Mas eu vi muitas pessoas também vencendo o medo, vencendo a insegurança, e contribuindo e ofertando, né? Nós sempre tivemos as nossas contas bancárias à disposição, né, durante esse período que não se teve culto, e também hoje tem Pix, hoje tem o QR Code, e o pessoal contribuiu e ofertou bastante. E nesses princípios de amor, de gratidão a Deus, de comprometimento com o reino, Deus tem abençoado a igreja e os irmãos. Nós temos recebido testemunhos de muitos irmãos que têm prosperado, inclusive, de uma forma inexplicável na pandemia. Deus realmente tem sido abençoador, né? Nesse alguns setores, né, nesse período, eles foram mais usados. Sem dúvida. Né, alguns serviços, né, e até alguns produtos. Sim. Né, de higiene, ou com gel, outras coisas assim. E alguns outros setores sofreram bastante. Comércio, restaurantes, né? Então, é interessante. Bom, final de semana foi muito abençoado. Nós tivemos ontem aqui na sede um culto de jejum, na parte da manhã. Abordamos sobre as armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Significa, se existem armas poderosas em Deus e espirituais, é porque existe uma luta espiritual. Verdade. Uma luta espiritual. E à noite nós meditamos sobre o texto de 1 Tessalonicenses 2, né? Ali quando é 16, em diante, 17, 18, quando Paulo, né, ele deseja estar de volta com os irmãos de Tessalônica. Ele admite na carta que ele não conseguiu ir porque Satanás lhe barrou o caminho.
né? Ali não diz o que aconteceu, mas nós sabemos que o diabo pode atuar na saúde, pode atuar nas finanças, pode atuar no tempo, né? Pode atuar em pessoas. Possivelmente ali foi uma resistência, porque ele tinha sido ousado e bem-sucedido no ministério em Tessalônica. Depois ele foi perseguido, dá uma fugida para Bereia, né? E de Bereia ele é novamente perseguido e ele vai então para Atenas, e de Atenas ele acaba em Corinto. E aí eu creio que antes dele mandar Timóteo e Silas para se informar, então ele deve ter tentado voltar e não conseguiu. Exatamente. Na segunda viagem, né? Até o aspecto do transporte, da logística era um desafio na época. Às vezes era favorável, às vezes não era. Tinha clima, tinha outras questões também, né? Mas é interessante, possivelmente ele deve ter tido uma resistência na volta dele. Sim. Né? E depois na terceira viagem ele passa. Sim. Ele passa porque ele vem por cima, né? Ali no mapa, ele vem por Filipe, passa na Macedônia, passa em Tessalônica, vai de novo até Corinto e volta de novo e passa pela Macedônia. Então ele deve passar possivelmente 2 vezes em Tessalônica. O que nos leva a concluir que o diabo ele vai fazer de tudo para impedir o progresso do evangelho do reino, né? Ele tenta, nem sempre ele consegue, né? Mas muitas vezes ele se levanta com... Já vou antecipar a frase de amanhã. 2 pontos importantes na batalha espiritual: paciência e perseverança. Isso mesmo. Porque ele foi paciente, depois foi perseverante, passou de novo lá na cidade. Exatamente. Então, e nós temos uma tendência, começando aqui o nosso programa, eu falei sobre isso ontem, nós temos uma tendência de evitarmos aquilo que nos foi oposição. Aquilo que nos foi desafio. Desafio, né? A gente contornar, enquanto que Paulo volta e vence. Legal, né? Benção de Deus. Bom, então vamos lá, você pode entrar em contato conosco, mande seu WhatsApp, 981-69-3505. Temor a Deus, prudência, sabedoria. É importante nós abordarmos sobre isso hoje, porque a vida de temor a Deus não é uma vida de medo, é levar Deus a sério, respeitá-lo como Deus, como ser soberano, honrá-lo como Criador e também como Pai, e nos sujeitarmos a Ele. E há uma diferença, né? A Bíblia diz, vocês vão ver a diferença entre quem teme e quem não teme a Deus. Existem promessas para quem teme a Deus e existem avisos, né, bíblicos para quem não teme. Para quem não teme. A Bíblia nunca amaldiçoa ninguém, né? Mas a Bíblia avisa, quando você quebra certos princípios, você pode colher, né? O Salmo 36, versículo 1, traz uma característica já da pessoa que não teme a Deus. Como é que ela é? Ela já tem uma índole diferente, né? Uma pessoa que não teme a Deus. Salmos 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Segue, vamos ver que porque a transgressão lisonjeia os olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Interessante. E na noite, segue um pouquinho no seu leito, planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Então nós temos aqui já uma pessoa que não teme a Deus. Sim. Ela é uma pessoa que ela não vê os princípios de Deus como ensino, como orientações, vive, e aí tem maldade, no falar e no planejar e no agir. Maquina, né? Né? Ele planeja, né? Ele articula, né, situações que levam à maldade, né? E ele não busca aquilo que é de Deus. A Bíblia diz que é de Deus que vem toda a boa dádiva. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus. Então, quando uma pessoa, ela maquina, ela fala e maquina, ou seja, ela planeja algo que é mal, ela está planejando algo que não é de Deus. O que diz sobre falar aí? As palavras da sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Já o que teme a Deus, né? Nós podemos ir para Filipenses 2:12, né? Depois Atos 9:31 e 1 Pedro 1:17. Filipenses 2:12
Filipenses 2:12, né? Atos 9:31, é quando diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Significa, o que é desenvolver a salvação? Uma pessoa que é salva, ela procura progredir na fé. Isso. Né? Exato, eu acho interessante o Salmo 128, né, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Interessante que a pessoa que teme a Deus, ela vai anda nos caminhos de Deus. Ela vai ter o cuidado de andar nos caminhos de Deus, né? Sim. Nesse desenvolver da salvação, né? É um andar nos caminhos do Senhor. De Deus. Então já há uma diferença. Já há uma diferença entre quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Né? Não é uma questão de religião, hein? É uma questão de princípios. É uma questão de conduta. Né? A gente vê que o temer ou não temer a Deus se reflete diretamente na vida prática, se reflete no proceder da pessoa, se reflete no caráter da pessoa. E não é uma questão de julgar ou discriminar a pessoa. Exato. A pessoa tem que saber o seguinte: ela tem promessas de Deus. Se ela temer a Deus, ela tem avisos e orientações para que ela tem que saber, se ela não temer, existem riscos. Né? Atos 9:31, o que diz? Não, pois não. Está com 9:31? Não. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Então a igreja, no começo dela, ela tinha se edificava e caminhava no temor do Senhor. 1 Pedro 1,17, né, que fala que nós somos peregrinos, né, filhos da obediência. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Realmente, a salvação, ela produz uma mudança na nossa vida, né? Ela nos reconcilia com Deus. E nesse reconciliar-se com Deus, não é o fato de ganhar uma nova religião. Não. Tu nasce de novo, tu ganha uma nova vida, o Espírito de Deus passa a habitar em ti. Sim. Né? O Espírito de Deus passa a habitar em ti. Lá em Atos diz que Ele nos conforta quando é preciso, inclusive, né? Mas Ele nos leva a temer a Deus. Aqui ele está dizendo, né? Se vocês invocam como Pai, quer dizer, então vocês são filhos, né? Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos, né? Andai ou agi com temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? E esse texto ainda, que tu leste, Joel, fala sobre um Deus que julga segundo as obras. Embora, como o pastor Ezeias tenha falado... sem acepção. Sem acepção de pessoas, exatamente. Julga igual a todos. Igual. Embora o pastor Ezeias tenha falado no início que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas por outro lado nós temos uma consciência que também há um juízo sobre o pecado. Nós temos essa consciência que o salário do pecado é a morte. Né? Então a gente também procura viver em temor. Existem princípios e uma lei espiritual. Existe uma lei espiritual. Por exemplo, se você acha que você pode quebrar todos os princípios, inclusive da física, né? Os princípios da matemática, num todo, sobe num edifício e diz: vai se dar mal. Eu não creio que pulando lá embaixo eu vou me dar mal. Eu vou planar. É isso aí. Não há problema nenhum eu saltar, eu vou planar. Não, existe uma lei, existe um peso, existe uma física, né? Mas não é importante assim essa questão do temor, né? Quando não é medo, né? Ela é um respeito, mas quando tu respeita, tu procura também aquela pessoa que tu respeita honrá-la. Sim. Né? Então tu vai honrar a Deus, tu vai buscar os princípios de Deus para a tua vida. Tu vai, uma vez que tu quer honrá-la, tu quer o quê? Agradá-la. Exato. Né? Então sempre e depois na sequência nós vamos ver que isso é para o nosso bem. Por exemplo, tu já citaste o Salmo 128 e na sequência depois, mas o princípio da sabedoria é temer a Deus. Sim, fala muito em Provérbios sobre Provérbios 1:7 já começa dizendo né, que o princípio da sabedoria é temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa, se tu quer ter a sabedoria de Deus, tema a Deus. Teme a Deus. Né? Por exemplo, Deus vai dar sabedoria para quem honra, para quem teme Ele. Né? O que diz aí 1:7? Depois tem vários outros. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.
Então, é o princípio do saber, né? Então, Isso. Quer tu dizer, já se nós começa, queremos aprender, termos sabedoria, tem nós que temer a temos que Deus. começar temendo a Deus, né? tu já vai começar a ver se a pessoa é sábia ou não, né? E também se ela teme a Deus ou não, já pela sabedoria. Exato. Pela sabedoria, porque Provérbios 8:13 fala sobre o que é temer a Deus. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, Tá. a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então nós vamos ver que temer a Deus consiste em atitudes práticas numa conduta. E já o que tu leu, quem não teme a Deus tem uma conduta distorcida e um falar também ruim. Aqui diz assim na NTLH: temer o Senhor, Deus, é odiar o mal. O orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. E as palavras falsas. Então, assim, ó, nós temos aqui, então, o que é temer a Deus? No sentido prático, né? Consiste em atitudes, em conduta, né? Então, quem teme a Deus tem atitudes e condutas que representam Deus. E aqui a boca que tu traduziste aí, falar o mal, né? A boca perversa, né? É uma boca que perverte a verdade. Torce, né? Distorce, né? Ele modifica. Pô, a Bíblia aquilo fala que é de sobre a Deus, falsa testemunha, né? Exatamente, né? A falsa testemunha, Então, né? a pessoa que não teme a Deus, ela vai ter uma boca que vai perverter a verdade. E aquele texto sobre a boca perversa, de 1 Pedro 3,10, eu acho que ele é muito interessante, né? Que nós estamos falando porque você pode dizer, eu não faço mal para ninguém, eu não maquino mal para ninguém, mas cuidado o que tu fala, né? A Bíblia diz que aquele que tem a língua perversa... Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 1 Pedro 3, 10 e 11. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. É isso aí. Dolosamente, é o dolo. Não fale coisas más e não conte mentiras. Consciente, né? Então, assim, eu gosto da Escritura porque a Escritura ela é uma orientação para o bem. Você é ensinado a prática do bem para desfrutar de promessas. Para não sofrer o dano. Para não sofrer. Né? Interessante que nessa questão do falar, em Efésios 4, fala: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, essa falta de temor que se reflete numa das áreas no falar, acaba entristecendo a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está em nós. Então, algumas coisas que a gente, ou as pessoas por falta de temor, podem falar ou agir ou pensar, vão deixar o Espírito Santo entristecido, desconfortável. É que assim, a boca perversa, a mentira, as calúnias. Sim. Né? Existe uma linha hoje no mundo, né? Não vou dizer quem já aplicou, quem aplica, mas existe uma linha hoje que eles creem o seguinte, que uma mentira dita muitas vezes e por muitas pessoas, ela começa a ter a validade de verdade. De verdade. Isso tornou-se uma prática. É um ditado, um ditado, né? No mundo. Que se aplica muito. Né? E em parte isso entrou na política, né? Também, né? Mas é interessante, nós estamos falando do falar, né? Aqui, falar dolosamente, que aqui na minha versão está dolosamente, né? Dolo, né? Dolo é uma intenção, fazer algo com intenção, realizar algo com intenção, falar com esta intenção. E aí vamos para aquilo, né, que fala, a boca fala que está cheio o coração. E aí, se nós vamos já deixar outras partes para o segundo bloco.
Vamos ficar então nesse primeiro bloco agora aqui na questão da língua, do falar. Tiago 1,26 diz que aquele que supõe ser religioso e não consegue frear a sua língua, a sua religião acaba se tornando vã. Está se enganando a si mesmo. E nós temos várias instruções para a comunhão sobre a questão do falar. Sim. Né? E isso aqui é ensino de Deus, do apóstolo para a igreja. Isso aqui é uma carta, a carta de 1 Pedro, ela é para a igreja. Ou seja, para aqueles que participam do corpo de Cristo Então, Jesus. Se você quiser ser feliz, né, aqui diz assim, né, nessa aqui, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Ontem eu falava com a minha esposa, nós estávamos conversando sobre uma pessoa que nós percebemos que ela inclusive morreu cedo. Uma pessoa sofrida. E eu disse, Maida, mas também eu posso dizer para ti que foi uma das pessoas mais amargas que eu conheci. E que tinha uma das línguas mais afiadas que eu vi. É interessante. Interessante, né? Né? A pessoa tinha uma amargura, né? E tinha uma língua afiada, não era fácil. Né? Então, e aqui diz que dias felizes, quiser ter prazer, né? E tem aquele texto de provérbio também que fala que o mexeriqueiro, ele separa os melhores amigos. E eu já vi isso, às vezes eu já vi pessoas que eram bons amigos, que andavam juntos, Isso aí. e entrou alguém no meio, né? Que fez contendas, que fez calúnias, que colocou mentiras e dividiu. E é importante a gente, assim, né, pastor, essa questão do falar, ela é tão forte, mas ao mesmo tempo, às vezes, nós damos pouquíssimo valor a isso. Tiago 3 dá muito valor. Não, nós deveríamos dar o verdadeiro valor, né, que a Bíblia dá. Porque se ela diz que o que sair da minha boca vai ser o que está cheio no meu coração, quando eu, e como voltando à questão que Paulo escreve à igreja, né, Tiago escreve à igreja, né, então nós vemos que é algo que ocorre dentro do corpo de Cristo. A mentira pode estar, não deveria. E a mentira... Tanto é que o Tiago 3, que o pastor citou agora, estou com ele aberto aqui, diz no versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Isso aí. E também com ela amaldiçoamos os homens. Então, também está escrito para a igreja aqui, né? E sabe uma das coisas que mais me preocupa, inclusive, isso acontece até no meio da igreja, é quando alguém te questiona de algo, tu começa a inventar e querer falar coisas para desqualificar a pessoa. Né? Por exemplo, desqualificar a testemunha. Né? Sim, não, mas essa pessoa fez isso. Então, desqualificar a testemunha. Para tirar o foco dela, inclusive. Não, tirar o foco e tirar a força, né? Tirar a força. Quem é essa pessoa para me enfrentar? Olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez. Então, mentiras. Isso eu já vi muito, Isso eu já vi muito. Muito. Mas é que esse tipo de mentira já é uma mentira já mais dolosa. Pois é o que diz aqui. Né? Mas existem as mentiras... Aí vem o dano ali na frente. Mas vem aquelas mentiras, pastor, que aos nossos olhos, por isso que eu disse que às vezes nós não damos o verdadeiro valor. Aos nossos olhos são pequenas desculpas. Exato, esse é o ponto. São vias de fuga. Exatamente, esse é o ponto. São estratégias que às vezes usamos no meio da igreja para não assumirmos determinadas situações. Não, eu não fui porque tal coisa. Não deu para fazer isso por causa disso. Sabe, pequenas desculpas às vezes, queridos, que para nós, na velha natureza, era normal usarmos. Mas aqui diz que quando nós estamos agindo assim, nós estamos agindo com dolo. E voltando ao princípio desse programa, que o senhor citou, o que foi ministrado ontem, no jejum e à noite, entendamos bem uma coisa, que quando nós estamos falando assim, nós estamos favorecendo aquele que é o nosso inimigo, que é Satanás. Quando nós começamos, o primeiro texto que nós começamos são as características do incrédulo. Salmo 36, né? Salmo 36. Voltando a ele, nós vamos perceber, né, na questão sobre o falar, né? Sim. Aqui diz assim, o pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração
E o perverso não aprende a temer a Deus. Isso. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. Sim. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades, ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Mas vamos entender aqui, a conversa dele é má e cheia de mentiras. Olha, se eu estava numa situação que foi tratado um assunto de uma pessoa e 4 que estavam na sala admitiram que a pessoa era mentirosa. E aí fica complicado, né? Porque se uma testemunha diz que a pessoa é mentirosa, agora se 2, 3, 4, se todos dizem, não, eu já percebi mentira nessa pessoa. Então é interessante. Interessante. Esses pontos são muito sérios. É muito sério. E é interessante Muito porque sério. também a falta de temor, como está escrito aqui, leva a pessoa a se iludir achando que ela não vai ser descoberta, Exatamente, que ela é o não ponto vai de- ser apanhada e até, de certa forma, disciplinada, digamos assim. A pessoa acha Ele que diz- sempre vai se safar. Isso, porque É. a transgressão o lisonjeia É. a seus olhos. Mas daí Exatamente. a malícia, né? Por isso Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Uma das coisas que o apóstolo Paulo questiona nos seus ensinos é a malícia. Sim. Sim. Ele diz que nós não devemos ter malícia, sim sermos pessoas com juízo, né? Mas é interessante, nós estamos chegando a um ponto que é a nossa vida diária. Então, o temor Claro. a Deus, ele é uma conduta, são Sim. atitudes do É um dia a dia. proceder. Sim. E uma das coisas práticas do dia a dia é o falar, né? Falar dolosamente a mentira, as inverdades, as calúnias, né? Sempre que alguém questionar um erro teu, né? Não procurar jogar erros maiores nessa pessoa para desqualificá-la. Não faça isso. Exatamente. Se alguém está te ajudando, dizendo, tu está com um problema aqui ou ali, aceita, porque a cura vai ser mais fácil. Exato. E vai ser mais rápida. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes ele é advertido, ele será ferido de uma maneira que não vai Não ter vai ter mais cura. Cura. Isso eu já vi acontecer muito. Já vi acontecer demais. Então, assim, o tema de hoje é sobre temer a Deus. Não é ter medo, é honrar, levar Deus a sério. E digamos o seguinte, Deus orienta e ensina para o nosso bem. Nós vamos, no segundo bloco, já entrar um pouco nos benefícios de quem teme a Deus. Nós vamos perceber que existem benefícios para quem teme a Deus e riscos de dor e sofrimento. Porque se você tem dias felizes e prazer na vida por temer a Deus e refrear a sua língua, né, e não falar mentiras, se você fizer o contrário, é que nem o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, Sim. para que te vá bem e viva Dias dias felizes e felizes. longos na face da terra. Se existe uma promessa Para tu viver mais abençoado tempo, no que tu pratica, Verdade. tu tem que saber que não praticando. Bom, vamos conversar sobre isso logo, logo. Já voltamos, teremos agora um pequeno intervalo. Eu falei nas... Bem forte as tuas palmas. Altíssimo, diga, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Altíssimo, altíssimo, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Rei e Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Rei e Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Criador dos céus e da terra.
Muito bem, estamos de volta, programa Conversa de Fé, aqui, pastores da Igreja Encontros de Fé, com a sua sede em Porto Alegre, na Presidente Roosevelt 313. E temos também congregações na cidade de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre e algumas cidades mais próximas. Servimos a Deus com todo carinho, com todo amor e temor, né? E tremor, né? E cremos que Deus é bom, Ele é poderoso. Quero deixar aqui de novo o nosso telefone, 051 981 693505. Você pode mandar o seu WhatsApp para esse número, 051 981 693505. Deixa eu ler aqui para vocês, né? Nós temos algumas pessoas que estão bem ligadas conosco e alguns bem distantes. Quem tem temor a Deus pisa em ovos para não errar. Por isso tem tremor também. Legal, né? Mascarenhas de Florianópolis. Florianópolis. O Francisco de Campo Grande e Milton... O Francisco de Campo Grande, Mato Grosso, está com a gente. E o Milton de Feira de Santana também. Opa! Está nos assistindo. Vou mandar um abraço aqui para o Francisco de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E Feira do Santana, conhece? Feira de Santana não, pastor. Essa não conheci. É na Bahia, né? Na Bahia. Na Bahia, interior da E Bahia. a Fátima de Quixeramobim, Ceará. Essa aí é difícil. Quixeramobim, do Ceará. Se nós for olhar aqui no Google, onde é que está essa cidade aí, né? Essa cidade do Ceará. Eu não sei. Essa eu não Que sei. interessante. E cadê os do Sul aqui, o pessoal da Grande Porto Alegre? Cadê os gaúchos? Catarinenses. O que estão fazendo essa gente hoje? Estão com frio já? Estão com já. isso? O frio nem chega, o frio começou. Começou um friozinho, Oi, olha, né? deu uma Tá leve ainda, refrescada, tá leve ainda. Mas não chegou. Nós estamos falando sobre temer a Deus. Você pode mandar então a sua mensagem para o WhatsApp 051 981 6935 05. Essa questão de temer a Deus, essa questão do falar. Esse temer a Deus, ele vai mexer na tua vida, ele vai te levar a ter uma conduta, ele vai te dar sabedoria, porque ele é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é a expressão da vida de Deus. Na sabedoria nós encontramos Deus como Ele é e vemos a vida e vivemos a vida como Deus mostra. Exatamente. Né? Com prudência, com equilíbrio, nós frutificamos o amor, né? Nós realmente somos bênçãos. E aí, o importante é que o maior beneficiado é o que pratica. É o que teme. Vai o Salmo 128 que tu leu. O maior beneficiado de temer a Deus é quem pratica. E a sua família, a sua vida toda. Nós vamos ler alguns textos agora aqui. Vê aí Salmo 128, né? Depois? Não, lê agora. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. 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 Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Tudo irá bem. Então vamos entrar por aqui. Então, para quem o temor é benefício? Para quem pratica. Para quem pratica. Exatamente. Ele é bem-aventurado, ele é abençoado. Ele é abençoado naquilo que ele faz. Ele é um homem que aquilo que ele faz lhe traz alegria, felicidade. Ele é satisfeito. Não é uma pessoa insatisfeita. Não é uma pessoa gananciosa. Ele está de bem. Ele agrada-se do Senhor e o Senhor satisfaz os desejos do seu coração. Mas é interessante, né? Tudo que ele fizer... Tudo que ele faz... vai bem. Irá bem. E aí fala sobre a família, sobre os filhos. Isso, a esposa, da casa. Ou seja, é uma pessoa realmente abençoada por Deus, né? Recebe a bênção de Deus, né? O temor traz a bênção de Deus para a vida da pessoa. Então ele fala aqui da vida, né? Primeiro do ser humano ser bem-aventurado nos seus caminhos, na sua vida íntima, na sua família, na sua casa, nos seus bens, né? E aí o 4 ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Seus caminhos, isso. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Isso aí. Não vai faltar nada, né? Nada. Eu estava aqui com Provérbios 14, 26,
Isso aí. E já leu 27 juntos. E 27. 27, né? Que diz: no temor do Senhor o homem tem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos, e o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Mas já vamos ficar aqui primeiro no 26. O que diz aí? No temor do Senhor? Tem um homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Veja como o temor é um guarda-chuva de Deus, né? É um escudo, é uma segurança que o homem tem. Aqui diz, ele encontra um forte apoio para ele. Isso. E segurança para sua família. Forte apoio para ele. Exatamente. Tá lá na passagem quando Jesus ensina sobre a casa construída sobre a rocha. Né? Amparo aqui está exatamente nisso, num apoio sólido. Mas é forte, A nossa vida está forte. baseada de uma forma sólida. É uma segurança, né? Uma garantia. No temor do Senhor tem o homem. Tem um homem. Isso. E agora, é importante nós voltarmos ao que nós lemos antes em Provérbios, que o temor do Senhor consiste, significa, a palavra consiste de Provérbios 8:13 é assim. É dessa entendeu? forma, né? Desta forma. É definido dessa maneira. É definido que é o temer a Deus, né? Que é para o nosso bem. Para o nosso bem. Ele vai ser abençoado, o que fizer vai dar certo. Né? E aqui diz que ele tem forte amparo, né? Ele tem forte amparo. É refúgio. É refúgio. Para a família, para os filhos. Para a família, para os filhos. Importante nós entendermos, porque daqui a pouco aquela ideia que se passou de que ser cristão, ser evangélico, é ser privado de coisas boas nas sociedades. Ser evangélico é ser um alienado, né? E às vezes até um alienígena, como alguns dizem, né? É o ali, né? Ser evangélico ser evangélico é ser filho de Deus. Amém. É viver no ensino, nas promessas, no caminho da bênção. E o que diz o 27? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços do mal. Fonte de vida. E aí que está um outro ponto. Para evitar os laços da morte. Os laços da morte. Esse é um ponto que me chama a atenção, evitar os laços da morte. Porque tem aquele outro texto também que Provérbios que fala, né? Que o prudente vê o mal, se esconde, se desvia. Isso mesmo. Se esconde em Deus, se refugia. E o que não é prudente passa à frente. Passa à frente e sofre o dano. Sofre o dano. Quantas coisas uma pessoa que teme a Deus evita, né? Em cima disso, Provérbios 19:23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Eu estou aqui com isso aí tudo. Sabe? Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Vamos lá. Temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Então, por isso a fonte, né? A fonte ela não seca. Ficará satisfeito. Quer dizer, tu não vai ter sede, tu tem a fonte de vida. Quem né? não quer uma satisfação, exatamente. Né? Quem teme a Deus terá uma vida longa, feliz e tranquila, que diz. E mal nenhum o visitará. Mal nenhum chegará à tua tenda, né? Exatamente. É como o texto que nós lemos ali anteriormente, né? Que fala para evitar, né? Evitar os laços da morte. Então, agora é forte isso, né? Nós vivemos num mundo que está nas trevas, ciladas. É o que diz lá o Salmo 36, o que não teme a Deus, ele planeja no seu leito, ele maquina o mal. Inclusive contra aquele que teme a Deus. Que teme a Deus. Ele planeja contra todo mundo. Inclusive até é o propósito do Salmo, né? É o propósito do Salmo falar sobre justamente o que não teme e o que teme a Deus, que é alvo muitas vezes do que não teme, né? Que é perseguido pelo que não teme. Morte, pode ser morte física, pode ser morte de tuas finanças, pode ser a morte do teu relacionamento conjugal. Verdade. Sim. Então a gente fica olhando assim, quanta coisa é possível ser evitada de dor, de sofrimento, ao viver com o coração temente a Deus, uma vida de temor, né? Quanta coisa boa a gente vai experimentar da parte de Deus, de quantas coisas nós vamos ser livres, né? Não vamos precisar passar, às vezes as pessoas pensam, não, isso faz parte da vida, tem que passar por algumas coisas mesmo, mas não é o que a Bíblia diz, né? Não é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que há um caminho perfeito, há uma bênção, há um refúgio, há uma proteção de Deus para quem teme a Ele. Eu gosto daquele Salmo 119 que diz, antes de eu ser abatido, eu andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Está nos assistindo? Aqui, ó, a gente não está aqui para dizer que é o único certo. E não nem para dar sermão. Mas assim, para te convidar para temer a Deus, para ser feliz. Conhecer a Deus. A Bíblia diz, provar e ver de que Deus é bom. Se você provar, você vai ver que Deus é bom. Essa ideia de que Deus é proibidor, de que Deus
te escraviza, Vai colocar um jugo. te põe em julgo, te limita, isso aí não é por aí não, meu amigo. Deixa eu ver aqui, nós recebemos algumas ligações, vamos nessa aqui. Paz do Senhor, peço oração para a libertação de minha família. Amém, Jesus. Cleusa. Peço oração para que tenha uma vida temente a Deus e que entenda ao Espírito Santo e quer ser fiel a Deus. Alguém de Caxias do Sul. Paz, pastor, assistindo essa live, conversa de fé. Temer a Deus é o princípio de tudo. Sou de Porto Alegre e frequentadora da igreja aí. Que legal. Graziela e Jonatas. Um abraço e carinho para vocês aqui que congregam conosco. Não tinha ninguém do Rio Grande do Sul. Já entrou agora, já entrou. Boa noite, pastores. Nós gaúchos estamos aqui ouvindo e vendo vocês. Quantos ensinamentos em uma hora de conversa de fé. Que legal. A igreja é bênção de Deus para nós. Amém. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Cláudia, Zona Sul, nosso ouvinte do rádio Cláudia, também. Cláudio, Boa noite, sempre com a pastores. Estou assistindo daqui de Canoas. Os gaúchos agora. E agora, gente. cutucou. Aqui de Canoas, sempre aprendendo com vocês. Beatriz de Canoas. Um abraço a meu amigo Rafael Pens e a sua esposa Priscila, que estão ligados em Pinhal. O Olha Fernando. aí, que legal. Legal. O pessoal do Pinhal, né? Da praia. Deus abençoe este programa. Bênção de Deus. Rafael e família. Legal. Cidade de São Leopoldo. Deixa eu ver aqui. Claudionor da Rocha. Ó, o Claudionor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo. Isso. A prudência. Vê aí o 9 e 10. Já Vamos vou conferir. ver aqui. Vamos ver a linguagem que ele colocou. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. É prudência. É isso aí, né? Importante, né? Interessante esse tema da sabedoria que nós estamos falando, porque quando a gente olha aqui o início de Provérbios, a gente vê a sabedoria, parece na primeira pessoa, né? Eu, a sabedoria, Isso. enfim, parece que a sabedoria aqui é a própria mente Ela de quer Deus, se né? apresentar, né? É Deus falando contigo. É né? Deus, é a mente Deus se oferecendo para te ajudar. Exatamente. Isso aí, E mostrando que isso está ao nosso alcance. Exato. Está ao nosso Eu acho alcance. interessante essa colocação de Deus se oferecendo para ajudar e também Deus depois ali falando o que ele viu o povo de Israel fazendo no Salmos 81. Sim, porque não ouviu, né? Vai para o Salmos 81, né? E acha aquela parte de quando começa ali, eu livrei vocês dos cestos, eu tirei vocês do Egito, e dali para frente, vamos ler, né? Porque é Deus se oferecendo para ajudar, né? Exatamente. Deus querendo ajudar. Versículo 6 diz: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia de vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão lhes respondi, e os pus à prova junto às águas de Meribá. É isso mesmo. Assim, meu povo, vai em frente. No versículo 11, mas o meu povo não me escutou a minha Aí voz. que tá o ponto. Israel não quis saber de mim. Aham. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração. Teimosia, cabeça dura. É isso aí. E aí? seguissem suas próprias inclinações, seus próprios caminhos. Assim, meu povo. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos Eu de meus pronto- caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos, voltaria a mão contra os seus adversários, e os que odeiam o Senhor submeteriam a ele, isso duraria para sempre, e eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O que Deus está dizendo? Vocês perderam muita coisa. É. Foram teimosos, cabeçudos. Deixei vocês andar na teimosia do coração de vocês. Se você tivesse me escutado, eu de Sim. pronto abateria o inimigo. Eu daria vitória para vocês, daria comida, daria tudo. Os conselhos de Deus, né, são visando o nosso bem. Nosso bem. Os conselhos de Deus Vê Provérbios 15, não é um 33. conjunto de regras pesadas para nós, para nos torturar. Os conselhos de Deus é para o nosso bem. Os mandamentos do Senhor são puros, são retos. puros, né? e não são penosos. Não né? são penosos, é o que diz em 1 João, né? É verdade. 1 João, João. capítulo 5. Né? Provérbios 15, 33. 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A instrução da sabedoria. Ou seja, ensino, né? Ensino. De como ser sábio. De mim veio 10, 27. Né? O ensino para ser sábio começa pelo princípio de que? Temer a Deus, né? O temor do Senhor prolonga os dias de vida,
mas o tempo dos ímpios será abreviado. Por longos dias de vida. Tem duas passagens que eu creio nelas que te abençoam para viver mais. É temer a Deus e dar fruto. Aquele que dá fruto, lá em João capítulo 15, diz que o Senhor limpa para que dê mais fruto. É muito perigoso. Que eu vou entrar num E aquele ponto. que não produz, ele corta. É muito perigoso deixar de dar fruto, sabia disso? Exatamente. E aí pode ser uma questão, inclusive, de serviço, Sim. de graça, Sim. de dom. Sim, de não enterrar o talento. Aí que tá, aí vem a questão dos talentos. Talentos. Exatamente. Os Aí vem a talentos. questão dos talentos. Eu acho que esse é um outro tema para a gente falar sobre a frutificação, Verdade. inclusive, dos dons, do Exato. serviço, servir a Deus. Né? Frutificar ou não é uma opção, né? Porque Deus nos coloca nele, nos enxerta nele, nos dá todos os recursos que nós precisamos para frutificar nessa vida. Por quê? Porque a vida do cristão tem um propósito. Como é Sem importante dúvida. a gente saber que Sem dúvida. a gente está aqui com um propósito. Então é forte, né? Porque nós estamos lendo e vendo que o temor do Senhor não é Deus assustando o homem, mas Sim. é Deus falando com ele. O Salmo 119, versículo 38 diz: eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Lê essa versão aí. 119? 38. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Aqui diz assim: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Então, há uma diferenciação. Entre temer a Deus ou não. Exatamente. A promessa Para os que temem a Deus, as promessas se cumprem. se cumprem. Exatamente, é confirmada. Que confirmado. forte isso aí, hein, cara? Forte. É confirmada A confirmação promessa, da promessa é para quem teme a Deus. Verdade. Né? Aquele texto forte, que diz, né, né? Muito que, forte, que né? Deus é fiel, mesmo que nós permaneçamos, Segundo Timóteo, né? sejamos infiéis. É. Significa a promessa, Ela continua ela valendo. continua, mas tu não alcança. Não alcança. Vou dar um exemplo, tá? Vou falar assim, ó. Nós temos o pessoal da técnica ali atrás. O pessoal é só um exemplo, tá? Vocês estão nos assistindo, estão nos gravando. Se eu dissesse assim, ó, lá o Abner. Aliás, o Abner ontem fez 40 anos. É uma promessa de Opa. Deus, hein, Abner? Feliz Opa. aniversário, 40 anos, cara. Que legal, parabéns. Um abraço aí. O pessoal não conhece, ele não sabe se ele parece ou não, né? É. Não, ele já fez programa conosco aqui. Fiz aniversário. Abner, então assim, ó, vamos que eu te dissesse assim, ó, Abner, no final do programa, às 22 horas, eu vou te dar esse celular aqui do lado da mesa, tá? Já levantou a mão lá dizendo que aceita. Às 22 horas eu estou aqui, vamos fazer uma comparação, com o celular esperando o Abner. Eu prometi, estou esperando. Se ele não vier, ele ganha? Não ganha? Claro que não. Se ele for embora, a promessa está de pé. Está de pé. A promessa continua. Então, lê de novo o texto. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Então, Deus faz a promessa, tu teme, tu está diante de Deus, honrando Deus, respeitando, Deus cumpre. Tu não teme, vive pela tua cabeça, na teimosia do teu coração, que nem Israel. É isso aí. Qual era a promessa de Deus para Israel? Sair do Egito e ir para onde? Para a Canaã. terra prometida. A terra prometida. Por que eles não chegaram logo? Não chegaram. Por causa da teimosia? Porque não temeram. E todos aqueles que em Cristo são chamados por Deus e se tornam membros do corpo de Cristo, todos são herdeiros das promessas de Deus. Deus tem Sem promessas dúvida. de bênção para todos. Sem dúvida. Mas pode não se concretizar em todas essas Podem promessas. não desfrutarem Desfrutarem de todas né? elas, né? Uma das coisas que eu aprendi é confiar em Deus. Inclusive a paciência, né? Até quando vão tratar um assunto, alguma demanda, eu já analiso. Não está nos princípios de Deus, ali na frente o pneu cai, não adianta. Então, não vou ser eu que vou fazer a coisa. A pessoa tem que saber que ela tem que temer a Deus. Olha aqui, ó, bonito, ó. Boa noite, aqui de Gravataí também. Estamos com vocês, Deus nos abençoe. Jason de Gravataí. Primeira vez que assisto. Que legal. Que legal. Que legal, Benção. gente. Um abraço. Júnior de Butiá, ouvinte da rádio. E nos assistindo também, ouvinte da rádio. Boa noite, pastor. Estou assistindo de Pelotas. Olha aí. Fiz parte da igreja 8 anos no Teatro Presidente. Hoje acompanho pelas redes. Abraço. O irmão congrega em Pelotas.
Muito bom ouvir ensinamentos tão preciosos da palavra de Deus. Luciana Isaac, da Igreja de Canoas. Boa noite, Diácono. pastores. Diácono de Canoas. Diáconos. Boa noite, pastores. Estamos ligados assistindo aqui de Alvorada. Abraço, Gilberto, Cris e Carol. Temos também mensagens de Viamão, de Cachoeirinha, de todos os lugares da grande Porto Alegre. Que legal, né? Legal, que benção. Que legal. Que bom isso aí. E aí divulgue também esse programa, porque ele Isso fica na mesmo. nuvem depois, né? Compartilhe esse Agora é programa, ao vivo, nós estamos aqui direto essa live, mas depois vai ficar na nuvem. Isso Exatamente. aí. Vai ficar. O pessoal Toda pode segunda, ver. às 9 horas, tem esse programa. Hebreus 11:7. Vamos ver o que aconteceu aí e o que fez Noé. Noé aparelhou uma arca, por quê? Divinamente Pela instruído. fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele salvou a casa dele, a família dele, porque Deus lhe instruiu divinamente, mas ele só fez a arca pela instrução divina porque ele era temente a Foi Deus. temente. Se você Sim. lê a Bíblia e você não teme a Deus, você não desfruta das promessas, você não pratica. Exatamente. Vamos acrescentar aqui, ou talvez até colocar numa linguagem mais nos dias de hoje, né? Quando aqui fala que ele foi instruído, divinamente instruído, né? Ou seja, Deus quer que o homem venha desfrutar dos segredos dele. Para a minha vida, para a tua vida. Mas é o que pra diz nossa os Salmos, vida. né? Salmos, Exatamente. a intimidade do Senhor É para quem, é para quem teme a Deus. teme. A esse ele vai dar a conhecer as suas alianças. alianças. Exato. Né? Suas promessas. Suas Então, promessas. colocando assim bem em português assim, quando nós tememos a Deus, nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem prometido para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Nós queremos viver dias felizes, vamos temer a Deus. Queremos viver dias de paz, de alegria, temamos a Deus. E não vamos dar lugar aqui, né, a nem um pouquinho de mentira, nem um pouquinho de engano, nem um pouquinho de falta de temor. Porque os olhos de Deus estão sobre nós e não estão aqui somente no intuito que às vezes o mundo traz, né, de condenação. Não, eles estão sobre nós para nos orientar, para que não venhamos a sofrer o dano, né? Porque aquele que não é prudente, né, ele passa à frente e sofre o dano. Sofre o dano, né? Aquele que não tem prudência vem pela sabedoria. Prudente não é aquele que é rápido em decidir. Muito pelo contrário, ele aguarda e espera Deus dizer a forma correta. Para o Senhor de Minas do Leão. Opa. Vamos lá, um abraço para o pessoal de Minas do Leão que está com a gente. Eu sou o Paulo de Cambé e gostaria de oração, Elza, Paulo, em Cristo todos os dias. Porque é oração todos os dias. Patrick Pereira, de Santiago. Pessoal também de Santiago do Boqueirão. Acima de Santa Maria. Fazendo imposto de renda e sendo edificado pela palavra de Deus. Opa. Cláudio Honor, nosso contador aqui. Nosso contador. Amigão Fazendo nosso aí. imposto de renda. É isso aí, né, Cláudio? Que legal. E esse é um momento de ter temor. É verdade. Meu contador, inclusive, pessoal. Eclesiastes 12:13. Eu queria antes só dar uma acrescentada nesse texto que o pastor Joel leu de Noé, né? Sim. Que é interessante que por causa do temor, ele foi instruído por Deus e ele salvou a sua família, porque após ouvir a instrução, ele fez exatamente O que Deus mandou ele fazer. Exato. Então, o temor levou ele a receber a instrução e ele não somente ouviu a instrução, Botou em prática e aí salvou sua família. Quando Deus fala com Josué, diz que Josué, se tu prestares bem atenção em tudo que já foi ensinado para Moisés, Isso, se atentamente atentares e praticar tudo isso, tu levarás esse povo à terra prometida. Isso aí. Tem também, quando ele fala, Josué ali, né, fala com Josué, ele diz, se atentamente deres ouvidos aos meus ensinos, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. E aí ele começa a listar as bênçãos.
Eclesiastes 12, 13. Esse texto ele é muito rico, né? Para nós fechar o programa, eu acho que ele vale bem, né? 12. 13. De tudo que tenho ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, um livro da sabedoria, de pensamentos, Provérbios na e sequência de Eclesiastes. provérbios. E aqui, na linguagem da NTLH, diz assim, ó, de tudo que foi dito, a conclusão Isso. é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. É isso aí. Deus não nos criou para vivermos soltos e perdidos nessa terra. Deus quer cuidar de nós. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração, inclusive convidamos vocês para temerem ainda mais a Deus, viverem uma vida maior de humildade, de comunhão com Ele. Pai, nós oramos agora, Amém, abençoando a Senhor. cada irmão e a cada Em nome irmã, de Jesus. ainda sabendo, Deus, que vivemos dias difíceis, de enfermidades, de dor e sofrimento. Pedimos Nossa. perdão aonde não houve temor, Em nome de Jesus. pedimos teu livramento onde há maldições, ataduras, e pedimos que tu cumpra as tuas promessas. Amém, Deus. Bem-vindo, Deus, Amém. a tocar as nossas vidas pelo teu Espírito. Faz maravilhas nesta noite, naquilo que Sim, se Deus. é necessário, Amém. na saúde, nas famílias, nas finanças. Deus. Deus, abençoa-nos pelo teu poder Amém, Deus. e nos fortalece cada vez mais pelo teu Espírito Em nome de para Jesus. vivermos em temor. Aleluia. Amém Amém. e amém. Pastor Demian, chegando ao final, tuas Verdade. palavras finais. Bênção de Deus, que possamos cada vez mais crescer neste temor. E como foi falado aqui, temor é fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E você vai colher bênçãos na tua vida e vai ser feliz e conhecer os planos de Deus. Deus te abençoe. Joel, Queridos, falamos sobre temor, sobre sabedoria, sobre agradarmos a Deus, porque Ele sempre, Deus, Ele é amor, Ele te ama. E quando nós somos amados, essa pessoa sempre quer o melhor para nós. Então, tema a Deus, porque Ele te ama e tu vai sempre ter o melhor dele. Deus abençoe. Adroaldo Steinmetz Rodrigues, deve ser o de Gravataí, pastor Adroaldo. Pastor Adroaldo. É, isso aí. Esta frase eu tenho anotada na minha Bíblia quando o pastor esteve conosco em Gravataí. Temer a Deus é levar Deus a sério. Eu ia fechar com uma outra frase também. Quero fechar com uma frase que Deus falou comigo. Temer a Deus não é pesar depois pelo erro. Temer a Deus é fidelidade a Deus que nos livra do erro na intenção. Uma boa noite. Até o próximo programa.